Olá pessoal, sou Andrea Félix e nesta mentoria realizada por Vitor Cabral, a inteligência artificial não será mais um mistério. Boa noite, gente. Inscreva-se. Hoje a gente tem um convidado, o Vitor, né? Com essa cara de bebê, que eu disse a ele que eu achei mais novo do que a foto, né? Ele faz propaganda em marketing, né? Pela IFANC, Isso, né? IFANC, como é o nome da? pela FECAP. FECAP, certo? Mora em São Marina. Paulo, né? Ele veio hoje aqui falar um pouquinho da IA. Essa que movimenta a cabeça dos professores, que estão deixando professores loucos, que não sabem o que fazer. Mas, gente, ela é só um assessor nosso, aprendam isso, né? Eu digo que ela é um assessor nosso, ela está nos ajudando. Então, a gente não tem que ver a IA como um inimigo, mas como aquele amiguinho que lhe ajuda, né? Então, o Vitor vem trazer como é que se diz? Essa inovação, que ele trabalha nessa área, que bom, né? A gente trazer. Ele também dá cursos, né, Vitor? Não sei, depois ele vai dizer um pouquinho da história dele, né? Então, Vitor, se apresenta aqui, a gente é a Andrea Félix, a Deza, que somos as mentoras do Prof. Ajuda Prof, né? E fora os colaboradores, que todo dia está lá, nos colaborando no grupo, na comunidade, virou comunidade. Não é mais grupo, está tão grande que eu não sei mais. A gente toda hora, né? Então, a gente só tem o quê? Agradecer cada um que vem aqui, disponibilizar seu tempo, nos ajudar, né? Toda sexta, às vezes é na quinta, às vezes é na segunda, dependendo do horário do que ele disponibiliza, né? Vitor, levanta a voz que ela não para de falar. Fala. Fechado. Pronto, Fechou. passei. Então, boa noite a Vitor, todos. deixa eu só fazer uma enquete aqui Claro. com o pessoal, com vocês, Claro. só para fazer um esquenta, que o pessoal aqui também está chegando. Se deixar, a Marina vai contar toda a tua mentoria, né? E também toda... Não passa a senha do banco dele, não, Marina, pelo amor de Deus. Pessoal, eu preciso que vocês entrem aqui aonde está o triângulo, o quadrado e o círculo, aí no cantinho. A enquete aí está aberta? Vem, Marina? Tá aberta, né, gente? Olha que legal! A enquete diz o seguinte: acharam aí? Todo mundo achou? Eita, legal! Ó, eu botei para vir sem o nome de vocês, hein, gente? A gente não vai ficar sabendo, não. Imagine agora, você em uma entrevista de emprego. Eita lá, olha, há quanto tempo, graças a Deus, eu não passo por isso, né? Mas vamos pensar aí também nos nossos filhos, nos nossos alunos, não é verdade, pessoal? Para começar, você precisa fazer a leitura do QR Code, que fala de outra forma, tá, gente? Mas aí, se alguém é de inglês aí, se habilita a falar, Vitor, se você sabe aí, né, o correto do QR Code, para preencher um formulário. Aí você pede ajuda à coleguinha ou ao coleguinha, você senta e chora, porque tem hora, gente, quando a turma está daquele jeito, só dá certo sentar e chorar, né? E mais do que depressa, pega seu smartphone e começa o preenchimento do formulário. Olha, Marina, que legal! Todo mundo pega o celular. Show de bola, pessoal. Muito bom. Muito bom. Entra aí, onde tem o triângulo, o quadrado e a bolinha, e responde aí para a gente, que no final a gente volta com a resposta, tá bom? Vitor, seja muito bem-vindo ao Prof. Ajuda Prof. Se depois você quiser fazer parte dessa comunidade, o convite já fica, né, meninas? Né? E como a Marina falou, vamos lá, agora é você. Fechou. Bom, pessoal, então, boa noite a todos. É um prazer estar aqui. Muito obrigado de verdade pelo convite, fico muito feliz. Hoje a ideia aqui é apresentar um pouco para vocês sobre a inteligência artificial. Acho que vocês, assim, todo mundo, né, na verdade, está ouvindo falar bastante disso depois do ChatGPT, mas isso, na verdade, faz parte da Web3, que é a nova construção da web, né, a Web 3.0, a nova geração que está vindo aí com o metaverso, que foi o assunto do momento no ano passado, inteligência artificial,
realidade mista, realidade virtual, enfim, várias coisas que englobam essa Web3. Então, é muito legal frisar assim que a inteligência artificial, ela é um tópico da Web3, que é a nova evolução da internet, né? A época que a gente vai ser imersivo, são dados a todo momento e tudo mais. Então, a ideia hoje aqui, na verdade, é passar, claro, pela inteligência artificial, e aqui a gente vai mostrar as aplicações na educação, mas acho que é também legal a gente entender um todo, né? O que está rolando, né? O que está acontecendo? Não, a inteligência artificial não é só ChatGPT, né? Ela tem uma evolução. Então, qual que é essa evolução e a história disso tudo? Então, hoje a gente vai ver aqui a inteligência artificial, né? Uma breve passagem pela história. A gente vai falar de ChatGPT, que é o assunto do momento. Vamos falar das aplicações e de futuro. Então, aqui para começar, fazendo uma introdução e falando um pouquinho sobre mim bem rapidinho, eu sou o Vitor, então, eu estou me formando em Publicidade e Propaganda na FECAP, e em breve pretendo começar uma faculdade de Administração. Eu também venho buscando uma especialização em marketing ágil, né, em processos ágeis e, enfim, voltado mais à tecnologia. Além disso, tem alguns cursos pela USP, tem o Marketing B2B pela USP, digital, e processos e mudanças de negócios, né? Recentemente tirei um certificado de Harvard, no programa Business for All. Além disso, sou fundador da Wave Future, que é uma plataforma de trilhas sonoras para publicidade, né? A gente, inclusive, utiliza a inteligência artificial. E iniciei há um ano o meu estágio no Bradesco, onde eu trabalho dentro do Bradesco Experience, né? Que é lá, basicamente, a gente cuida de todos os pontos de contato que o cliente vai ter dentro do banco e como ele ter a melhor experiência dentro disso tudo. E dentro do meu departamento está a Bia, que é a inteligência artificial do Bradesco. Então, é um ponto que eu também tenho bastante contato. Bom, rolou nesses últimos tempos aqui uns papos sobre inteligência artificial, que o novo ChatGPT, né, o GPT-4, mentiu e que rolaram algumas coisas sobre ética. Mas, claro, e aí gostaria de começar, inclusive, falando disso. A gente hoje está falando de inteligência artificial, né? A gente sempre está preocupado aí com, será que existe vida fora da Terra e etc. Mas a gente está criando uma outra vida aqui dentro da Terra, que são os robôs, né? Hoje o que a gente vê na inteligência artificial é uma vírgula do que tudo isso vai se tornar. Então é muito importante, e eu falo isso sempre na abertura da palestra, é muito importante a gente sempre estar voltado para nós mesmos, né? Nós pensarmos como humano e não achar que a gente vai virar uma máquina, e ter muito cuidado com a inteligência artificial, porque ela pode tomar proporções muito maiores e pode tomar né, níveis muito que podem colocar, inclusive, a humanidade em risco. Então, vamos utilizar a inteligência artificial dentro da educação e dentro de todas as áreas, mas também a gente precisa tomar um cuidado do que ela pode se tornar. Só um ponto, se vocês tiverem dúvida, alguma coisa assim, quiserem ir falando, porque eu não vejo se alguém levanta a mão e tal, fiquem tranquilos. Bom, vamos falar então sobre a IA, né, a inteligência artificial. Onde tudo começa, né? A inteligência artificial, ela não é nova. O que a gente vê hoje, na verdade, já é bem o futuro da inteligência artificial. Ela começa mais ou menos em 1700, 1800, com um estudioso, né, um grande cara chamado Jacques de Vaucanson, um francês que inventou um pato, uma inteligência artificial de um pato, onde ele fazia... O pato basicamente tinha uma vida ali já, e aí depois ele inventou um autômato de um flautista, e assim foi indo. Então a inteligência artificial, ela começa em 1700 e 1800, o que já é muito antigo. Dentro disso foram tendo evoluções, né? Então veio depois com a guerra, teve um grande potencial. Então Alan Turing foi um dos pioneiros também, né? Um dos caras que alavancou a inteligência artificial, construindo computadores, etc. E aí começaram a surgir outras gamas de inteligência artificial. Hoje nós temos 3 categorias de inteligência artificial, que uma é presente, que a gente já vive essa inteligência artificial, e outras 2 são futuro, mas são futuros visíveis, que a gente já consegue enxergar que isso uma hora vai acontecer. Nós temos a inteligência artificial limitada, que é o ChatGPT, que é aquela inteligência artificial que ela só faz um determinado tipo de tarefa. Então, por exemplo, o ChatGPT, ele não vai sair falando, não vai criar PowerPoint, etc. Ele só vai responder aquilo que você pergunta. Ele escreve em forma de texto. Então, esse é um exemplo de inteligência artificial limitada, aquela inteligência artificial que só faz uma determinada função. A partir disso, a gente vai ter a inteligência artificial geral. A inteligência artificial geral já é uma inteligência artificial que entende como se fosse o sentimento dos humanos, o sentimento das pessoas, entende os seus próprios sentimentos, tem ali
né, já trabalha um pouco com sentimento, já faz várias tarefas, e através disso ela toma decisões e faz escolhas. Então, podemos dizer que aí é um robô já, um pensamento de humano. E eu vou mostrar um pouco no gráfico um pouco mais para frente aqui como isso funciona. E aí a gente tem a superinteligência artificial, que aí é um nível que a gente não faz ideia do que vai ser, mas vai ser basicamente uma inteligência artificial que vai ser capaz de fazer outra inteligência artificial. E aí é o que chamam de singularidade, que talvez seja uma fase entre mais ou menos um pouco mais para frente de 2080, que a gente vai literalmente lidar com outro ser dentro da Terra. Então, isso é bem maluco de pensar, mas provavelmente isso um dia vai acontecer, né? E claro, por isso que eu comecei a apresentação já dizendo que a gente precisa ser muito ético e tomar muito cuidado com o que a gente está construindo, né? Porque agora pode ajudar a gente, mas no futuro a gente não sabe o que vai acontecer. Num futuro próximo, eu acredito... Vitor, deixa eu abrir uma lacuna aí na tua fala. Claro. Pessoal, não sei vocês, se todos vocês são da educação que estão aqui conosco, se não for, também é um prazer enorme. Mas assim, Vitor, vendo a tua fala, vendo o teu dinamismo e vendo a propriedade com o que você está falando, eu te digo uma coisa, você me enche de orgulho. Sabe por quê? Porque nós aqui, nós pareamos quase que a mesma idade, né? Não você, né? Mas a gente. Tipo assim, 26, 27 anos, né? E assim, para de rir, Vitor. E aí você enche a gente de orgulho. E nesse momento agora você me deu forças para continuar de fato na educação. Porque ver você falar com 21 anos, né? Desculpa, era para falar 18, né? Mas tá bom, deixa eu falar. Com 21 anos, cara. Assim, a gente entende, né, de tecnologia digital, e é claro, a gente nunca vai entender de tudo. Mas a gente tenta correr atrás para entender e falar com propriedade o que você está falando agora. E a gente vai te escutando e a gente vai pensando assim, caramba, eu não sei nada disso. Olha, parabéns. Parabéns para todos nós, Obrigado. Educadores, que fomos a base desses meninos que estão entrando agora no mercado de trabalho. A gente tem que se sentir orgulhoso. Vitor, era só isso, tá? Não podia deixar passar, não. Vamos lá. Não, obrigado, pô. E com certeza, os educadores são muito importantes, né? É o que você disse, é o que forma a gente. Então, é muito legal também ter esse conhecimento. E por isso que aqui eu não só vim mostrar como é que vai utilizar o ChatGPT dentro da sala de aula, porque agora a próxima formação, a próxima leva, né, essa geração alfa e esse finalzinho da geração Z, é muito importante eles também terem um entendimento disso, porque eles vão trabalhar com isso. Eu vou mostrar um pouco mais para frente que a inteligência artificial já está em boa parte das empresas. Então, com certeza, os professores são peça fundamental dentro disso, e por isso que eu acho tão legal, né, vir falar aqui como eu fui lá no canal da professora Silmara e tudo mais. Mas, pô, muito obrigado de verdade, professora, porque eu estudo bastante sobre isso e tento entender sempre, justamente para ter uma propriedade, sabe, para poder falar alguma coisa. É isso mesmo. Olha o que o Matheus colocou aqui, ó. O Vitor é um humano muito evoluído. Meu amigo, olha... Vou fechar meu microfone, bora. Vamos lá. Bom, então, dando esse overview, é basicamente isso. A gente tem, então, um resuminho, né? A inteligência artificial limitada, a geral e a superinteligência artificial. O ChatGPT, então, a gente está nesse início da inteligência artificial, que já está bem evoluído, mas ainda é o início, que é a inteligência artificial limitada. E aqui tem uma passagem muito bacana do Irving John Good, que também foi um dos pioneiros aí junto com Alan Turing na Segunda Guerra, com a criação de computadores, etc. Tem inclusive um filme muito interessante chamado O Jogo da Imitação, acho que está até na Netflix, que mostra um pouco sobre como eles foram desmantelando alguns esquemas nazistas utilizando computadores, e aquilo, na verdade, fazia parte já de um começo da inteligência artificial. Então, eles foram bem pioneiros. E ele diz basicamente o seguinte: a sobrevivência humana depende da criação de uma superinteligência artificial. E é basicamente isso, né? É a superinteligência artificial, é a singularidade, né? É a superinteligência artificial reproduzindo uma outra superinteligência artificial, e aí a gente precisa tomar cuidado com tudo isso, mas, claro, vamos utilizar da melhor forma, e, né? Enfim. Bom, aqui tem um gráfico muito bacana de uma escritora chamada Marta Gabriel, que ela traz
ela basicamente resumiu a inteligência artificial em presente, futuro e passado, né? Então, ela tem uma alavancagem, ela começa uma tendência em 1950. A gente está nessa seta laranja, né? A gente está ali na inteligência artificial limitada, desculpa. Aqui temos também uma curva da performance humana, então a gente percebe que a performance do computador, que é essa curva bem ascendente, ela ultrapassa uma hora a performance humana. Então é aquilo que eu disse, não vamos achar que a gente vai ser uma máquina no futuro, a gente vai ser, inclusive, ao contrário, cada vez mais humano, né? A inteligência artificial, ela vai começar a tomar rotinas. Então, se o meu trabalho é só preencher Excel, sim, esse trabalho vai parar de existir, né? Ela vem para preencher rotinas. Então, a gente precisa ter cada vez mais um olhar de humano daqui para frente. E, claro, isso, inclusive, é muito legal também levar para salas de aula, né? E aqui temos nessa reta, nós temos a inteligência artificial geral, que vai ser alguma coisa que vai acontecer ali entre 2040 e 2060. Não sabemos por enquanto em qual empresa, né? Hoje quem está dominando é a OpenAI, né? Com a criação do ChatGPT, DALL-E 2 e tudo mais. Mas a inteligência artificial geral, ela vem nessa época. E lá em cima no gráfico nós temos a superinteligência artificial, que aí a gente não faz ideia quando seja, mas provavelmente 2080, mais ou menos nessa época. É um gráfico bem bacana para dar um geral do que é a inteligência artificial e para onde ela está caminhando. Bom, vamos então falar do assunto do momento, né, do ChatGPT. E aqui eu trouxe algumas sugestões da onde utilizar em aula. Antes de começar, o ChatGPT, ele se utiliza de uma linguagem e de uma arquitetura de informações, onde ele busca informações dentro de bancos de dados disponíveis na internet, compila tudo isso dentro de um processo de linguagem e responde aquilo para você, né? Então, basicamente assim que funciona o ChatGPT. Quando você escreve lá alguma pergunta, alguma coisa do tipo e aperta o Enter, ele faz basicamente isso. Ele pesquisa aquilo que você perguntou em bancos de dados disponíveis na internet, compila tudo em um formato de resposta e te responde. Então, como isso pode ser utilizado para professores, né? A criação de conteúdo é muito bacana. Então, tem uma tendência aí que diz que o ChatGPT, na verdade, não vai só servir como um auxílio, né, um auxiliar, mas sim também, né, nessa questão de bloqueio criativo, né? Ele pode te ajudar muito com isso, então a criação de conteúdo talvez seja muito interessante. Elaboração de questões, seja para trabalhos, provas sobre determinado assunto, ele consegue também te ajudar perfeitamente. Claro, depende muito da forma com que você pergunta, mas ele pode sim te ajudar também com a elaboração de questões para determinadas matérias e tudo mais. É um auxílio para novas dinâmicas em aula, né? Como eu disse, é aquele desbloqueador, né? Pode ser um desbloqueador aí de imaginação, né? De criatividade. Ele pode auxiliar com a organização. E aí, mais para frente, eu vou falar de uma ferramenta também bacana que provavelmente muitos de vocês conhecem para organizar. E conteúdo programático. Às vezes, por exemplo, não sei exatamente como funciona a rotina de um professor, mas um conteúdo programático é importante, né? Então, às vezes ele também pode te dar algumas dicas aí de onde encaixar melhor os conteúdos e tudo mais. Para alunos, ele pode ser um auxiliar em tarefas de casa. Então, claro, é uma ferramenta rápida de pesquisa, né? Uma busca rápida. É aquilo até que eu comento, né? A gente percebe que começa a ficar meio antiquado você pesquisar as coisas dentro do Google e funcionando de site em site para achar informações, né? Você pode entrar muito bem no ChatGPT e escrever. Então, é bizarro pensar que o futuro já está vindo nessa velocidade. Ele pode auxiliar em redação e é um auxiliar também para organização pessoal. Tem um ponto importante e que inclusive foi feita uma pergunta quando eu falei disso na educação também, o que vai me garantir que a redação foi feita no ChatGPT o que vai me garantir que o ChatGPT fez e, enfim, o aluno não fez, né? Como que eu vou diferenciar isso? E está surgindo, inclusive pela OpenAI, uma ferramenta chamada ChatGPT 0, onde ela vai mostrar se aquele texto foi feito por um humano ou pelo ChatGPT. Inclusive uma iniciativa do controle de ética, etc., da OpenAI, porque assim fica fácil, né? Nada me garante de que eu não possa fazer uma fake news através do ChatGPT. Enfim, tem algumas pessoas até já começando a criar livros com o ChatGPT e vender isso, então é bem complicado. Então, essa ferramenta ChatGPT 0, ela vem justamente para isso. Então, claro, eu acredito que dentro da educação,
é muito importante os testes serem cada vez mais presenciais e não online, justamente por conta disso, mas quando surgir realmente essa plataforma, né, o ChatGPT Zero, com certeza isso já vai quebrar um pouco, então professores podem ficar tranquilos que em breve vocês vão saber o que é ChatGPT e o que é humano. Não, e Vitor, eu penso também o seguinte, né? Educação digital. Quanto mais a gente tiver educação digital, quanto mais a gente tiver cultura digital, mais a gente vai poder entender e ver. Daqui a pouco, como você falou, para a gente, o aluno buscar a resposta no Google, nossa, ele agora vai saber tudo. Não. Se ele não entender da matéria, do conteúdo que está sendo dado, ele não vai conseguir nem buscar. Quanto mais agora no ChatGPT, não tem como. Né? E a gente vai ver que, se o aluno não entender de fato do que ele está fazendo, do que ele está escrevendo ou pesquisando, vai ficar tudo embolado. Né? Então, Com certeza. Isso vai se aperfeiçoar e quando o professor ele entende da tecnologia digital, não tem como. E aí a gente tem que lutar também, Vitor, que é o que eu sempre falo em todas as mentorias, pela educação digital, principalmente dos responsáveis, não só dos alunos, mas dos responsáveis. E aí entra todo o nosso trabalho com cuidado aí com a tecnologia digital. Era só um adendo aí. Vitor. Não, sim, não, com certeza. Vitor, o Marcos disse que você. Parabéns pela referência, ele usa muito a Marta Gabriel em várias questões, viu? Eu também, esse negócio de André, eu tenho alunos de TCC e eles não sabem pesquisar. Eu tenho que ajudar a pesquisar a pesquisa deles, porque eles não sabem pesquisar. É isso que a gente tem que entender. A gente tem que ensinar nosso aluno a pesquisar, porque eles não sabem. Eles aprendem. Não, é sério, gente. O pessoal não sabe achar um artigo, não sabe o que é, como pesquisar, como. Então, isso eu dou uma aula só para eles pesquisarem, senão eles não saem do lugar. Isso é muito sério mesmo. É verdade. Além de tudo, Mari, vai ter que ter as referências bibliográficas, né, pessoal? Isso aí. Não sei se vai dar para entender, porque eu tô rouca, né? Mas saiu uma pesquisa no ano passado pela OCDE que os nossos alunos, eles têm informação, mas não têm conhecimento. Isso. Justamente porque eles não sabem fazer a pesquisa. E aí eu peguei esse ano os meninos fazendo assim, ó, eu quero que vocês pesquisem sobre isso. Sabe lá, a primeira abinha que abre do Google, eles copiam e dizem que é aquilo. Não, tem que filtrar, cadê? Aí eles vão para o Wikipédia, que é um negócio que eu tenho total abominação, não gosto. E aí eles ficam fazendo só isso. Gente, não é assim. Vocês precisam filtrar para poder não sair pegando qualquer informação e sair espalhando. É verdade, é verdade. Vitor, tem aqui assim, ó. Deixa eu ver. O Marco Antônio colocou, parabéns pela referência, Vitor. Uso a Marta Gabriel, né? A Mari falou, desculpa. A Idneia disse o seguinte: Vitor, você é show. Assisti sua live na página da Silmara e como é bom te ouvir. Aprendi muito, parabéns. Vitor, vem para a educação. Não, vem não, Vitor, fica aí. A Carla Nunes diz o seguinte, ó. Os professores, em sua maioria, não ensinam a fazer boas perguntas. Vamos agora assumir a curadoria de conteúdos. Muito bom, Carla. E Marco colocou aqui. Esse é o problema. Mariana, acho que era Marina, né? Tudo bem. Mas a culpa é nossa. Marco, fica com a culpa aí para tu. Nós não ensinamos nossos alunos a perguntar. É verdade. É o que ela acabou de colocar, né? Essa talvez seja a dificuldade para usar a IA. Nós não ensinamos a perguntar, só responder. Marina, ele se consertou embaixo, é verdade. Vamos lá, Vitor. Bom, primeiro, sim, eu gosto muito da Marta Gabriel. Tem umas passagens bem legais, uns livros bem legais. E obrigado por ter me ouvido lá na professora Silmara. Eu já passei 2 vezes lá, uma vez falando de metaverso do ano passado, e essa vez, se eu não me engano, foi em fevereiro, falei sobre inteligência artificial também. Então, muito obrigado, de verdade.
E sim, aqui, né, agora pegando o gancho de tudo, o ChatGPT, às vezes, ele pode ser aqui um fast food, né? No momento ele vai matar a sua fome, mas ele não vai fazer bem para você, né? Você não vai ter exatamente as referências e tudo mais, você só vai literalmente perguntar e vai sair tudo aqui, beleza, né? Então, realmente, precisa tomar. É aquilo, né? A gente precisa tomar muito cuidado, precisa estar sempre voltado porque a gente vai entender e não só porque tá fácil que a gente vai utilizar, né? Então, realmente é uma questão muito importante, é muito importante levar em aula, né? Não só mostrar e fazer atividades com o ChatGPT, mas sim ensinar como se pesquisa e que precisa tomar cuidado com essa ferramenta. É uma ferramenta muito poderosa, mas a gente precisa também tomar cuidado. Bom, então aqui fazendo um mix aqui de alunos e professores, onde podem utilizar juntos. O ChatGPT é muito legal para elaboração de jogos, de quizzes, palavras cruzadas, jogos temáticos sobre alguma determinada matéria. Então, às vezes aí vale a pena dar uma pesquisada e colocar no ChatGPT e ver o que aparece. Talvez tenha alguma coisa legal, né, que vocês possam pegar. No ensino de línguas, e aqui não, claro, um ensino robusto de línguas, mas sim em algumas questões também, ele funcionaria bem legal em alguma dinâmica em aula, alguma coisa do tipo. Práticas para melhoria a habilidade de escrita, isso aqui eu estava dando até uma pesquisada, inclusive, dentro do ChatGPT, e ele pode também trazer algumas questões, então, talvez aqui, por exemplo, uma professora de redação, produção de texto, português, alguma coisa assim, às vezes é legal pedir para o ChatGPT escrever aí um texto e ir corrigindo algumas questões ou ir vendo algumas coisas, fora que ele também pode dar dicas de melhoras na habilidade da escrita. Ele pode ser um guia rápido para dúvidas dos alunos, né? Isso a gente comentou anteriormente. É uma ferramenta de ensino de matérias, então, claro, eu acho que aqui é saber utilizar bem o ChatGPT. Então, por exemplo, explicar uma matéria, pedir para os alunos pesquisarem sobre essa matéria e pedirem para eles explicarem o entendimento deles sobre aquilo que o ChatGPT explicou. Então, é uma forma de você usar o ChatGPT de uma forma educada, né? Realmente da forma certa, né? Trazer ali o aluno para dentro da ferramenta, mas o que ele entendeu dessa ferramenta, o que ele entendeu daquilo que a ferramenta trouxe para ele. Então, isso também é bacana. E aí, a elaboração na dinâmica das provas é o que eu comentei anteriormente, mas pode servir aí para os dois lados, né? Para os professores aplicarem para os alunos. Aqui eu trouxe 4 sugestões do próprio ChatGPT para dinâmicas de aulas. Então, ele pode aumentar a interação, pode ter um aumento dessa interação sabendo utilizar esse mix de ferramentas, né? Como eu expliquei anteriormente, uma das ideias, né? Fazendo esse mix de o professor explicar, levar os alunos para dentro do ChatGPT para pesquisarem sobre outras partes dentro da matéria e saber e tentar entender, né, o entendimento deles sobre aquilo que foi dito, que o ChatGPT trouxe. Estimular a criatividade, acredito que aqui você pode perguntar qualquer coisa no ChatGPT, etc. Então, estimular a criatividade dos alunos para também utilizarem a ferramenta, porque não é basicamente só fazer uma pergunta, né? Você precisa fazer o jeito certo dessa pergunta e aí sim o ChatGPT vai ser mais rico em informações. Pesquisa dentro da ferramenta, isso é um pouco óbvio, e aqui envolvimento de alunos tímidos, né? Às vezes tem aquele aluno que fica mais quieto dentro de sala de aula, mas quando você junta ali em dupla, trio e pesquisa, né, sobre tecnologia, se utiliza a ferramenta que, querendo ou não, é muito legal, talvez também possa envolver os alunos, né, dentro de tudo isso. Bom, aqui como uma forma de organização, eu percebo uma tendência muito forte de pessoas fazendo isso, pedir algumas coisas para o ChatGPT, como elaboração de, enfim, aqui no caso, né, da educação, elaboração de conteúdos, auxílio na criatividade né, das aulas e tudo mais, e levar isso para dentro do Trello, né, organizar em abas. Não sei se todos vocês conhecem o Trello, eu acredito que sim, mas para quem não conhece, assim, é uma ferramenta, né, dá para colocar aí no Google e tudo mais, de você se organizar de forma horizontal. Então, você coloca as tarefas em listinhas, né? Ela fica bem organizadinha, e aí você pode utilizar o ChatGPT para trazer esses conteúdos que você buscou dentro dele e encaixando no Trello. É uma forma também de você utilizar aí 2 ferramentas e ter uma boa organização e deixar de forma estruturada tudo aquilo que você pergunta no ChatGPT. Eu percebo muita gente de mercado, né, empresas e tudo mais, pessoas fazendo isso, organizando suas atividades e as coisas que perguntam no ChatGPT dentro do Trello, e acho que funciona bastante, e fica aí também uma dica, acho que seria bem legal. Bom, agora aqui vamos para uma parte mais robusta aqui, talvez,
assim, a palavra da educação, que é falar sobre futuro, Web3 e gamificação. Uma tendência muito forte, né, para o futuro e tudo mais, é o modelo de consumo da geração Z. E o que a geração Z e Alpha, elas vão presenciar, né? A geração Z, ela, que é, no caso, a minha geração e uma boa parte aqui do finalzinho dela, eu não lembro mais ou menos de quando até quando vai a geração Z, mas acredito que seja esse pessoal, né, de 15 a uns 20 e poucos anos, 28 anos, mais ou menos, tá mudando muito a forma de consumo. Então, é bacana a gente também se atentar a isso e entender a inteligência artificial e como isso vai afetar essa geração Z, né? A 41, e eu vou trazer esse dado um pouco mais para frente, mas já aproveitando agora, 41% das empresas já se utilizam de inteligência artificial. Então, provavelmente, os alunos que vocês dão aula, eles vão utilizar a inteligência artificial e eles precisam entender o que é isso para utilizar e fazer um bom proveito de dentro das empresas, de uma forma ética e tudo mais. Então, é muito importante o conhecimento em si da inteligência artificial e passar esse conhecimento para os alunos que em algum momento vão tocar em alguma inteligência artificial. Vem surgindo um novo cargo chamado CEO, né? Você tem o CEO e agora você tem o ZEO, que é basicamente um chefe que pesquisa as tendências da geração Z. Então, a geração Z e a geração Alpha vão vivenciar um futuro muito diferente daquilo que as gerações passadas vivenciaram. Então, trazer, claro, cada vez mais o futuro, trazer inteligência artificial, trazer a Web3 cada vez mais para dentro das aulas e ensinar os alunos a isso é uma forma muito importante, é uma forma muito importante de educá-los com tudo isso que vai rolar, porque as informações vêm chegando muito rápido, né? Eu não me recordo certinho exatamente o dado, mas tem um dado do Vale do Silício muito legal que diz que a cada, se eu não me engano, 2 horas surge alguma coisa nova. Antes eram a cada, se eu não me engano, 10 horas ou 20 horas, então a cada 2 horas surge uma coisa nova, uma informação nova, alguma coisa, e acredito que esse tempo até já tenha diminuído. Então, é legal trazer essa educação toda, porque é essa geração, né, a geração Z e Alpha, que vão vivenciar coisas muito rápidas, um futuro muito rápido, as coisas acontecendo de uma forma muito rápida, né? Se pensar, daqui a 20, 30 anos a gente já está aí numa inteligência artificial geral, e a gente acabou de começar a inteligência artificial limitada. Então, é meio doideira e acho que é legal levar esse conhecimento para dentro de sala de aula. A realidade mista e virtual, ela vai tomar uma forma muito grande, e eu vou mostrar um pouco mais para frente a Unreal, que é mais uma das fabricantes de óculos, mas dessa vez é um óculos de sol, que dentro do óculos está rolando um game, por exemplo. Então, realidade mista e virtual é uma forma que talvez daria até para aplicar dentro das salas de aula, mas também vai ser também uma ferramenta, vai ser uma realidade que os alunos vão passar em algum momento. Vitor, Oi? deixa eu fazer aqui a pergunta que a Carla colocou. Claro. A IA pode trazer mais frustrações para os alunos e para os professores? Olha, eu acredito que não é que a IA vai trazer mais frustrações para os alunos. Eu acredito que, assim, por exemplo, a gente vê algumas profissões, elas já vão sumindo por conta da IA. Então, eu acredito que se tem um aluno que quer seguir em alguma profissão, talvez ele se frustre dependendo daquilo que a inteligência artificial já tomou, né? Dependendo daquele espaço. Eu acredito que ela não vem exatamente para frustrar. Eu acho que ela vem para ajudar os alunos e para os professores também. Só que eu acho que vai ter um ponto, por exemplo, a inteligência artificial geral, que eu acho que já vai... querendo ou não, muitas pessoas falam que não, mas eu acredito que sim, que vai ter sim uma rincha, sabe? O espaço vai ser um só, e ali vão ter nós humanos e uma inteligência artificial disputando esse mesmo espaço. Então, acredito que em algum momento isso sim possa acontecer. Mas num futuro, assim, até 2040, eu acredito que não. Acredito que ela vem sim para ajudar os alunos e os professores. Marcos, Vitor, Matheus pergunta assim, Vitor, se te perguntar assim no meio, te atrapalha? Não, pode perguntar. Tá. Tranquilo. O Matheus pergunta assim, você sabe se essas novas tecnologias que estão vindo por aí, né, podem tirar o emprego de nós, humanos? Olha, como eu disse, tá? E eu acredito que seja isso. A inteligência artificial, pelo menos a limitada, e até um pouquinho da geral, quando isso surgir, ela vem para tomar rotinas, né? Então,
Rotina de trabalho, por exemplo, os atendentes, infelizmente, né? Mas os atendentes do McDonald's, por exemplo, se vocês já olharem, boa parte deles já foram substituídos por caixa de autoatendimento, por posto de Exatamente. autoatendimento. Exatamente. Então, sim, né, as rotinas elas vão ser tomadas. Se no seu trabalho você só faz PowerPoint ou se você só preenche dados em um Excel, infelizmente, sim, isso vai ser tomado por uma inteligência artificial, porque é como um cara muito interessante, ele não é um filósofo, ele é um futurista, né, que ele se denomina. É o Carlos Piazza, ele diz, né, a o humano, claro, vai ser cada vez mais humano e a inteligência artificial vai ser cada vez mais tecnológica. Então, a inteligência artificial vem para tomar espaço de máquina e não de humano. E acredito que seja isso, né? Rotinas, infelizmente, vai tomar, né? Máquina faz papel de máquina e humano faz papel de humano. Então, acho que seja isso. Perfeito. Bom, falando aqui então de Phygital e Joytopia. Phygital é um conceito que alavancou bastante na pandemia e é um futuro e vão surgir, acredito que várias inovações dentro disso. Phygital é nada mais do que um conceito físico e digital. Hoje a gente vive num mundo físico, mas se utiliza de aparelhos e tudo mais, e está no mundo digital ali ao mesmo tempo. Só que esse Phygital, ele vai agora começar a tomar uma outra proporção. E isso também faz parte da educação, né? Hoje a gente tem, por exemplo, estudos híbridos, certo? Por exemplo, de segunda-feira fico online aqui tendo aula EAD e de terça-feira, quarta vou presencial, mas isso também vai começar a entrar dentro do consumo, como um todo, né? Então, hoje a gente já tem criações de lojas, não aqui dentro do Brasil, mas onde eu escolho aqui a roupa dentro do meu app, vou até o provador da loja no shopping, vou apenas provar a roupa que eu escolhi aqui dentro do meu app, se eu quiser eu compro lá, eu compro aqui no meu celular. Então, o Phygital, ele começa a tomar uma proporção e é um conceito para ficar de olho, inclusive, para vocês, né? Eu não estou exatamente dentro do mercado, né, dentro desse ramo da educação, na verdade. Então, é um conceito aí que eu trago para literalmente a gente ficar de olho, porque já está alterando as formas de consumo, está alterando um pouco também a educação, mas acho que daqui a pouco isso vai tomar uma proporção ainda maior, né, de físico e digital. O conceito de utopia é um conceito que também está sendo estudado, onde mostra que os alunos, e isso é um pouco óbvio, mas é difícil de executar, né? Que os alunos, eles, por conta de games e tudo mais, eles aprendem mais se divertindo. Então, isso até que é antigo já, né? Isso, né, vem de algum tempo, mas esse conceito literalmente de joytopia, né, de você aprender se divertindo, de você viver em uma sociedade né, da diversão, tá vindo mais forte agora e são dados também importantes e um conceito importante para a gente também ficar de olho e apresentar para os alunos e de alguma forma encaixar isso na dinâmica das nossas aulas, né? Eles aprenderem se divertindo e não ser algo monótono. Bom, falando sobre o Web3 e gamificação, hoje, muito provavelmente, os alunos, eles jogam, seja Free Fire, seja Fortnite, seja GTA, seja, enfim, outros jogos. E isso está mudando um pouco a atenção deles, né? Eu me lembro que em 2016, mais ou menos, eu li um estudo assim dizendo que o ser humano só conseguia ficar 8 segundos olhando fixamente para alguma coisa. E acho que isso vai diminuindo cada vez mais. Isso com certeza vai atrapalhando a dinâmica das aulas. Então, é uma forma também de se pensar de como deixar a aula não só dinâmica, mas muito dinâmica, né? A gente precisa ter um dinamismo muito forte com os alunos em época de TikTok, em época de Instagram, né? Toda hora tá arrastando para baixo e tudo mais, e na verdade arrastando para cima, e é um conceito muito importante, né? São coisas muito importantes para a gente se ligar, né? Os jogos, eles vêm mudando isso. E falando de Web3, por mais que o conceito tenha caído um pouco, o metaverso daqui a pouco já vem tomar uma forma de novo, já vem tomar uma outra proporção com outras empresas, não só a Meta, né, que é o antigo Facebook, mas sim outras empresas agora já vão surgindo e já vão trazendo outras questões, então também se ligar um pouco nisso e não deixar de lado só né, não só ligar para uma inteligência artificial, mas também vamos se ligar no metaverso, que agora caiu um pouco de moda, né, mas já vem surgindo novamente. E a gamificação. Eu não conhecia exatamente a gamificação, mas a gamificação é basicamente uma forma de você ensinar os alunos, é como se eles vivessem um jogo, né? Então, se, por exemplo, o aluno fez a matéria, ou se ele tirou uma nota boa, etc., ele vai ganhando ali coins, né, moedinhas, um exemplo,
E nisso daí ele pode trocar por alguma coisa. Não sei, um exemplo aqui assim, mas pensando numa aula de educação física, por exemplo, ele pode escolher qual a atividade que ele quer ter no dia, por ter o melhor desempenho. Então, a gamificação, acho que é um ponto bem legal para deixar as aulas bem dinâmicas, sabe? Como eu disse, né, eu não estou exatamente no ramo da educação, mas estudando um pouco mais sobre a gamificação, acredito que vocês possam ter insights bem legais sobre como aplicar a gamificação dentro das aulas. Bom, agora falando um pouco de aplicações. Eu trouxe aqui alguns mercados e vou explicar um pouquinho o que está rolando, dar um overview. Bom, na educação, então, eu acredito que a inteligência artificial possa auxiliar bastante na personalização das aulas e na eficiência, né? Você ensinar com eficiência é uma coisa que você demorava um tempo para ensinar, o que era muito difícil de ensinar, acho que a inteligência artificial pode ajudar nesse sentido. No marketing, é a parte aqui, né, a área que eu estudo bastante. Agora a gente tem o surgimento de um novo marketing, que é o marketing 5.0, que é a fusão humano e dados, né, humano e máquina, onde agora os profissionais de marketing não vão mais tomar decisões por tomarem, né, e não vão apenas utilizar a criatividade, mas vão utilizar dados e aí sim pensar no que vão levar para o consumidor, né, e aí surgem alguns conceitos de mercado, como por exemplo o smart business, que é o business é um conceito de negócio inteligente, né? Utilizar os dados dentro disso. E trouxe isso daqui porque acredito que os alunos de vocês vão passar por esse mercado, né? Eles vão estar inseridos dentro disso em algum momento. Tem a questão também antigamente chamavam-se e ainda chamam, né, de B2C, mas isso vai mudar para C2B, né? Antes era Business to Consumer, né? O negócio levando negócio até o cliente, e agora é o cliente levando ideias para o negócio, graças aos dados, inteligência artificial e tudo mais. Então, no marketing isso também já vem se moldando, então a nossa forma de consumo vai mudar, graças também à geração Z, à geração alfa, que é uma tendência. Nas finanças, a inteligência artificial está ajudando bastante em análise, em tendências, né? Dentro dos bancos, né? Dos grandes bancos também. Isso vem auxiliando bastante, né? E a inteligência artificial também entra como uma ferramenta de pesquisa, como, por exemplo, a BIA do Bradesco. Trazendo para um conceito Web3, as criptomoedas, né, também não faz parte da inteligência artificial, mas é a nova geração da internet aí que traz as finanças, né? Essas novas moedas. Em saúde, isso não só se aplica em saúde, mas um dos exemplos bem interessantes de saúde é o conceito Digital Twin. E aqui é um ponto bem legal, inclusive até para ensinar para os alunos. O que é o Digital Twin? O Digital Twin é basicamente gêmeos digitais. O que são isso? O que é isso, né? E aqui um exemplo. A NVIDIA, ela tem um software e ela desenvolveu uma ferramenta chamada Omniverse, onde você aplica o mundo real dentro do Omniverse, ou seja, o conceito digital aí, você levando o mundo real para o mundo virtual. Você aplica, por exemplo, uma linha de produção que você utiliza no mundo real, nesse mundo virtual, nesse Omniverse, e ali você faz estudos. Então, por exemplo, a BMW, ela tem uma meta de produzir agora um carro por minuto. E para você estudar uma linha de produção de fazer um carro por minuto, é muito mais fácil e muito menos custoso você estudar isso dentro de um software do que na vida real, quebrando a cabeça com máquina, peça, custos. E isso está começando a se aplicar dentro da saúde. Então, teve um caso muito interessante que eram, se eu não me engano, nos Estados Unidos, 2 gêmeas siamesas iam fazer a cirurgia, e é uma cirurgia de altíssimo risco. Então, os médicos ficaram dias, né, semanas dentro de um laboratório com computador e etc., com realmente pessoas, né, de informática e tudo mais, bolando como essa cirurgia seria dentro do Digital Twin. Então, ali eles identificaram riscos, ali eles identificaram com essa aceleração da inteligência artificial, né, esse acelerador do tempo, o que poderia acontecer na cirurgia e tudo mais, e aí sim eles aplicaram a cirurgia nessas gêmeas siamesas, tendo conhecimento de todos os riscos que poderiam ter dentro desse Digital Twin. E aí a cirurgia foi feita e foi super de sucesso. Então, o metaverso, né, que querendo ou não isso é um metaverso, a inteligência artificial, ela ajuda na saúde nesse ponto, né, nesse sentido. Tem inclusive um projeto chamado Meta Hero, que tenta entender e tenta buscar formas de fazer uma cirurgia virtual, né? Um robô está ali fazendo a cirurgia e o médico está em um outro local ali estudando, mas o Digital Twin já é um conceito bem presente, que vem sendo e
faz parte também da inteligência artificial. No atendimento, os chatbots estão vindo aí com toda a força, né? Se vocês olharem, a maioria das coisas já é feitas por chatbots e autoatendimento, né? Como a gente deu o exemplo do McDonald's, outras empresas vinham utilizando também autoatendimento, se eu não me engano, mercados, se eu não me engano não, né? Mercados já vem utilizando, mas se eu não me engano, o Pão de Açúcar já utiliza, boa parte dos casos já foram cortados e colocaram ali autoatendimento. Então, não é só uma inteligência artificial, mas já é um futuro, né? Na segurança, a inteligência artificial está sendo usada também para identificação e agilidade. Então, a inteligência artificial ela identifica padrões e se alguma coisa ali foge fora do padrão, ela aciona um alerta ou alguma coisa assim. Então, a inteligência artificial já consegue identificar isso. A Apple utiliza uma inteligência artificial limitada de identificação de fotos de rosto. Então, quando eu tiro uma foto, por exemplo, de amigos no churrasco, ela vai identificar esses rostos, e aí se eu tirar uma foto um tempo depois, ela já pode montar uma pastinha, por exemplo, esse daqui é seu amigo e apareceu em tais fotos. Ela já consegue fazer isso, e é uma inteligência artificial que está sendo utilizada, né? Não faz parte da segurança, mas as empresas já vêm utilizando isso. Bom, e aqui o dado que eu comentei, 41% das empresas no Brasil já utilizam a IA, então é legal trazer isso para os alunos, porque em algum momento eles vão tocar em uma inteligência artificial, eles vão ter contato com uma inteligência artificial. Então, é legal esse ensinamento para eles do que é uma inteligência artificial, de como diferir e tudo mais. Acho que é legal os professores também né, terem conhecimento disso. Bom, e falando aqui de futuro, a superinteligência artificial, ela vai ser gerada por um cérebro quântico, vai ser um cérebro quântico, e vai ser altamente capaz de tomada de decisões e tudo mais. Então, para a gente ficar de olho, isso vai acontecer só mais para frente, como eu comentei, mas né, vamos deixar no radar. No metaverso, e essa imagem aqui que vocês estão vendo desse avatar, a Meta Woman Creator, das mesmas criadoras do Fortnite, que provavelmente os alunos de vocês jogam. Ela vem criando aí um segundo mundo, um mundo paralelo, né? Uma extensão da nossa realidade, que são esses bonecos, esses avatares, onde você pode criar sua foto e tudo mais. Ainda só não existe um espaço para você jogar, né, com esses avatares, mas dizem que é através disso que vai surgir esse metaverso, né? Que agora deu uma caída, mas em breve já volta. Esqueci de colocar um textinho aqui. Mas aqui falando agora de metaverso, né? Então, o Roblox, o Fortnite, o GTA RP são formas já e de um começo de um metaverso. Muito provavelmente, dependendo da idade, os alunos de vocês jogam também Roblox. É um jogo aí que provavelmente pode... Isso, se vocês tentarem entender um pouco mais desses jogos e tudo mais, pode até ser legal para umas referências em sala de aula para chamar a atenção deles, né? E para trazer a atenção deles, falar um pouquinho sobre Roblox e Fortnite, alguns exemplos. Acredito que seja bem legal. São jogos aí que fazem parte do início do metaverso. E aqui são algumas empresas que já vêm surgindo e que talvez o entendimento delas seja legal também para vocês levarem para dentro de sala de aula e tudo mais. A Neuralink, que é mais uma das invenções do Elon Musk, agora tomou menos força, mas vai ser uma empresa bem tecnológica mesmo, né? Vai ser um chip que você vai colocar no cérebro e etc. E aí vão ter várias coisas, né, que esse chip vai fazer por ti e tudo mais. Temos a Unreal, que é esses óculos tecnológicos de inteligência artificial, porque antes você tinha o óculos de realidade virtual mesmo, né? Que era basicamente aquela caixa que você coloca na cara, e eles já estão modernizando um pouco isso mais para virar uma realidade mista, né? Não é um óculos totalmente imersivo, né? Onde você mexe ali a cabeça e tudo mais, mas parece um óculos de sol onde, né, você pode ver um jogo ali, você pode estar sentado, por exemplo, no metrô, jogando alguma coisa e fazendo parte já desse metaverso. Então, a Unreal está surgindo aí com essas novidades. Temos a Anything World, que é essa foto aqui do meio. Essa empresa, ela basicamente deixa você criar qualquer coisa no ambiente do metaverso, né, com a utilização de inteligência artificial. Então, provavelmente aqui vocês conseguem, pesquisando um pouco mais sobre a ferramenta e tudo mais, provavelmente aqui vocês conseguem trazer alguma coisa para dentro de sala de aula utilizando essa ferramenta, é bem legal.
Aqui embaixo, do lado esquerdo, nós temos esse evento, né, que é o SXSW, que é um evento que acontece em Atlanta, de inovação, e lá talvez vocês podem ter insights bem legais para vocês trazerem para dentro de sala de aula, por exemplo, a Unreal e essa Anything World eu conheci nesse evento, né, pesquisando sobre esse evento, é bem legal. E ali naquele avatar temos então a Meta Woman Creator, né? Que a gente consegue ver a dimensão que isso pode tomar. Parece muito humano, a gente consegue diferir um pouquinho, sabe que é um jogo, mas tá chegando num nível gráfico bem legal as coisas, graças à inteligência artificial. E aqui eu agora vou falar das ferramentas. Eu separei aqui essas 6 ferramentas que vocês podem utilizar dentro de sala de aula. Algumas aqui são grátis e outras são pagas, então precisa ver certinho as aplicações. Em primeiro temos o ChatGPT, que já é famoso por todo mundo, né, e que dá para utilizar em sala de aula. Temos o Jasper, que cria imagens e tudo mais. Temos a Lumen 5, que ela cria PowerPoints. Então, por exemplo, a gente estava comentando, né, uma sete pouquinho sobre PowerPoint e tudo mais. Essa Lumen 5, você pode criar PowerPoints de uma forma bem rápida, pode criar vídeos também. Ele entrega tudo ali rapidinho, é só você dar uma editada nas imagens e tudo mais. Então, é uma forma bem legal de vocês criarem conteúdos rápidos, né? Temos essa outra invenção da OpenAI, que é a DALL-E 2. Ela é uma criadora de imagens e ela vem para competir também com essa Midjourney. Essa Midjourney, ela é grátis e basicamente você coloca dados lá, né? Preenche alguma imagem, como você quer uma imagem e tudo mais, e ela faz a fusão dessas imagens e cria uma imagem para você, assim, utilizando a inteligência artificial. Então, é uma ferramenta bem legal. Eu, assim, particularmente não vejo exatamente aplicações em sala de aula, mas é legal também levar esse conhecimento para os alunos e brincar alguma coisa, né, com essa plataforma. Dá para... ela tá rolando agora a versão beta, né, que é uma versão teste, então dá para entrar lá e só fazer o login, né, deixar um e-mail, uma senha e tal, e dá para utilizar. E temos também a Murphy AI, que aí é uma parte mais de música, né? Ela transforma, na verdade não é música, né? Pode utilizar também, mas ela transforma textos em áudio. É bem legal, mas é uma plataforma paga. Então, o que tem de gratuito aqui que dá para utilizar é o ChatGPT, o Midjourney e o Lumen 5. O Lumen 5, se eu não me engano, ele é limitado até uma parte, depois você precisa pagar, mas fica a dica aí para criar os PowerPoints e vídeos, etc. Pode ser uma ferramenta da inteligência artificial bem legal para ser utilizada. Bom, pessoal, então para finalizar, aqui eu trouxe os conceitos de educação, espero ter ajudado vocês, mas aqui é a frase que eu sempre digo, né? Mais do que utilizar a inteligência artificial é entender para onde ela está caminhando, e aí sim ajudar os alunos e tudo mais. Então, muito obrigado pela atenção de todos vocês, de novo, muito feliz de estar aqui, e espero que vocês tenham gostado. Vitor, é só a primeira. Silmara, abra seu microfone, pode falar, vamos embora. Olá. Oi, Vitor, tudo bem? Oi, tudo bem, professor? E você? Tudo jóia. Eu ia, naquelas ferramentas que você tinha colocado, né? Tem mais uma também que é gratuita, que é muito legal, que é a Spatial.io. Ela também é gratuita. Boa. E aí também o aluno pode montar o avatarzinho também dele, e a gente pode até incluir nela também, de repente, a gente quer trabalhar algum slide dentro desse espaço, então a gente pode compartilhar o slide ali dentro, e eles em seus avatares também conseguem ver, né? Bacana também. Chama Spatial.io. É legal. Boa dica. Show de bola. E aí, Vitor, se você quiser tirar aí a tua imagem, a tua apresentação, para a gente conversar aí só mais 10 minutos, oh, meu Claro. Deus. Tanta pergunta, Vitor, que a gente tem para fazer, né, gente? Sil, a gente fez uma paradinha aqui e até comentei. Ah, tá. Ó, Carla está perguntando qual o nome da aplicação. Pode abrir o microfone, Carla, fica à vontade. Que aplicação, Carla? Acho que é da professora Silmara, não? Ah, tá. Não sei. Se for, eu vou colocar aqui no chat, ó, essa daqui, ó. Ah, professora Silmara, é isso. Ah, tá ali. Eu acho que hoje em dia, né, a gente vê a inteligência artificial como uma inimiga, né? Os professores hoje
acabam vendo como uma inimiga que vai, de repente, poxa, o aluno vai pegar tudo no chat GPT, né? Respostas, tal. Acho que começar a enxergar um pouco ela diferente disso, né? Que ela veio aí para inovar mesmo. Poxa, até então a impressora era uma inimiga, ela vai imprimir tudo para a gente, o celular era um inimigo, né? Poxa, será que a inteligência artificial é uma vilã na história, né? A gente tem que saber, acho que usar ela ao nosso favor. Eu falo Eu assim, acho até assim, Sil, eu costumo muito conversar com os meu novo amiguinho, ó, olha aí, Dani. Eu costumo conversar com os colegas lá da escola e com os alunos que, assim, não existiu aí o surgimento do fogo, né? O homem, ele não sabia, por exemplo, ele podia colocar fogo num lugar onde tinha uma infinidade, assim, de quilômetros, de matos ou gravetos que estavam secos. E aí ele causaria um grande incêndio ali naquele lugar. Aos poucos, ele foi tendo entendimento que, se a vegetação estivesse verde, ele não causaria esse incêndio todo. E assim, hoje, nós estamos com o nosso fogão elétrico, com o nosso fogão aí, raios ultravioletas. Não, gente, não tem ainda não, tá? Por Mas, indução. Por hã? indução. Por Fogão indução. por indução. Isso, Marina, me ajuda nisso aí. E não estamos lidando com isso, pessoal. Só vai ficar para trás, só vai perder o emprego, pessoal, quem não quiser evoluir. E olha só, quinta-feira, véspera de feriado, uma mentoria aqui, Vitor, espancando conhecimento, né? E tenho certeza que quantas vezes a gente chamar, Vitor vai estar disposto a nos ajudar enquanto educadores. Olha que barato isso, pessoal. Só não vai evoluir, né? Cris, pode ficar à vontade. O Cris Boa quer falar. noite, parabéns ao Vitor, né? Ótima palestra. Obrigado. Nós estamos vivendo aí, né, uma transformação, né? Desde a máquina de escrever, do retroprojetor, agora data show. E minha pergunta, a primeira pergunta é sobre holograma, né? Se já tem alguma inovação sobre isso, né? A gente vê as pessoas falando, né, que em breve vai surgir essa tecnologia, né? E o professor não está fisicamente na sala, mas a imagem projetada ali, até gravada, né? Se tem alguma inovação sobre isso. Sobre a tecnologia, também sou da área da saúde, sou professor de história, e está sendo substituído com a 5G. Um profissional de radiologia, ele pode operar 3 máquinas, por exemplo, de ressonância, tomografia à distância, sem estar fisicamente. Apenas vai ter lá o médico, né, a técnica de enfermagem, e um profissional vai fazer o serviço de 3, né? Então, a gente vê que realmente a tecnologia, ela vai assumir a rotina, né? Interessante esse termo que ele utilizou, porque a rotina está fadada a ser a máquina, né? E onde a flexibilidade e o ser humano. A pergunta é essa e parabéns. Eu vim pelo EduCanvas, lá do grupo do EduCanvas. Legal, obrigado. Olha, eu, para ser bem sincero, não conheço ainda alguma ferramenta, né, como posso dizer, alguma coisa física, né, que faça essa parte do holograma, mas eu acredito que num futuro bem próximo a gente tem assim. Posso dar uma pesquisada e te informar depois, mas eu não acredito que agora sim. Isso com certeza ainda deve estar em uma parte de estudos, né, e não exatamente uma aplicação. Mas bem interessante a pergunta e vou dar uma pesquisada depois. Mas da questão dos profissionais da saúde é exatamente isso, né? Os profissionais eles estão a otimização, né? Eficiência, né? Que chamam. Você cortar custos, mas e utilizar a inteligência artificial e a tecnologia para sanar esses problemas, né? Tipo trazer eles como uma forma de eficiência. Elinete quer falar. Pode falar, Elinete. Boa noite, gente. Boa noite, Victor. Boa noite. Parabéns, tá, pela apresentação. Eu achei muito bacana, Obrigado. porque a minha eletiva, não sei se vocês sabem o que é uma eletiva dentro de uma escola, é um projeto onde os alunos são protagonistas, né, do projeto deles, e a minha eletiva é sobre inteligência artificial e empreendedorismo, e o nosso desenvolvimento está sendo em cima do chat GPT, né? E eu achei muito válido o que você falou aí, o que você colocou, até mesmo porque tinha coisas que eu não conhecia, e eu vou mostrar para meus alunos o seu projeto, né, suas redes sociais, para que, se eles quiserem, né, interagir mais, conhecer mais sobre esse mundo,
E, assim, é válido porque eles não conhecem, né? Eles ficam maravilhados, uns que não conheciam essa tecnologia do meu grupo estão, assim, maravilhados. E é algo, assim, como você falou, que vai ser... Nós não podemos fugir, né, desse tempo. Nós temos que, nós como Sim. os professores, nós temos que estar ali alinhados, né, num só pensamento com essa né, com essa inteligência artificial. Agradecida, viu, meninas? Parabéns pela inovação. Você também, Vitor. Deus te abençoe. Obrigado, Amém. amém. Pode compartilhar nas Elinete, redes sociais, sim. Elinete falou muito, muito Ah, bom agora, Eli. Muito bom mesmo. Oi, Marina. Sandra agora quer falar. Sandra, pode falar. Sandra? Oi, quero sim. Calma aí que eu vou ligar a câmera. Peço Hum. desculpa, tá com a câmera desligada, mas cheguei da escola, tomei banho. E eu queria fazer um comentário, assim, porque eu conheci esse chat GPT ontem, que a minha filha, ela faz curso de TI, e ela, mãe, olha que legal para suas aulas. E hoje entro ali no grupo dos matemáticos e estava a sugestão ali da Daniela. Eu digo, olha a inteligência artificial, né? Parece que estava ouvindo a minha conversa ontem com a filha. E nesse meio tempo estava aqui no notebook já vasculhei, já botei, sou professora de matemática, né? E fiquei encantada mesmo. Agradecer aí a colega matemática que colocou no grupo, né? E parabéns, Victor. Muito Obrigado. didático, viu? Apesar de não ser da área da educação, show de bola. Obrigado. É verdade, é isso mesmo. Ó, pessoal, eu estou colocando aqui também, foi até bom Sandra falar, né? Estou colocando aqui o link do grupo do Prof. Ajuda Prof., que no caso nós estamos como mentoras, que ainda mais é um grupo que ele vive, né, de toda a comunidade. Você joga lá a sua dúvida, a sua necessidade, e tenha certeza que você vai ter a solução. Não só uma, né, Dani? Mas 225.345,99. Eu até falei ali que ele é meu mais novo amiguinho, né? Porque, principalmente na disciplina nossa, né? A colega Silmara vai saber disso. Às vezes é difícil a gente encontrar certas coisas, né? A gente, às vezes, fuça lá no Google e não acha uma coisa diferente. Esses dias mesmo em física, né? Um professor estava assim questionando como ele poderia fazer um experimento de dilatação e que fosse uma coisa assim que ele pudesse fazer lá com os alunos dele. Ele mora bem no interior, né? Geralmente esse tipo de experimento a gente já tem que ter, né, um instrumento que é comprado, que vem no laboratório e tal, e todo mundo ficou se perguntando, né? E agora? Também não sei, no meu laboratório já tem, né? E aí um dos colegas lembrou, né? Não, vamos perguntar para o chat GPT. E aí foi, né, pesquisando, nossa, e ele deu ideias assim fantásticas com coisas que a gente encontra na nossa casa que poderia fazer a experimentação. Então eu fiquei assim fascinada. Ultimamente qualquer coisa eu já corro lá perguntar para ele. Vai, Marcos. Agora. Lá, Marcos. A única coisa que a gente tem que aprender é como perguntar, né? Sim. Porque às vezes a gente pergunta e não obtém nada daquilo que a gente esperava, né? Mas na medida que você vai interagindo, você também vai aprendendo a saber, né, quais são as perguntas que você deve fazer para conseguir as respostas que você precisa. Mas agora a gente tem o Vitor, Dani. A gente tem o Vitor agora. Fala, Marcão, para a gente poder finalizar aí. Eu vou abrir o áudio aqui, está um barulho aqui, mas eu vou tentar falar. O colega perguntou aí sobre a questão de holografia. E aí o Vitor, eu acho que ele não conhece. Já existe no Japão uma cultura sobre holografia muito grande, e é um personagem chamado Hatsune Miku, que é um Vocaloid, um programa chamado Vocaloid, que é uma artista, que é uma holografia que lança pessoas como artistas e lança outras holografias. É bem interessante, se chama Hatsune Miku. Vai na internet, você vai ver. É um show que bomba no Japão, a holografia apresentando isso. Que legal, que legal. Legal. Vitor, eu vou só ler aqui um comentário do Matheus para a gente poder finalizar. E nossa grande Andresa aí,
fazer aí a sua colocação final. Matheus mandou assim para você, Vitor. Além de ser muito inteligente, o Vitor é um gatinho. Olha, gente, queria finalizar com esse comentário. Matheus, muito show. Eu fiquei aqui, ó, segurando no chat. Vai, gente, manda aí coração, manda coração. O Vitor que ele merece, gente. A Carla, Obrigado, a Carla obrigado. disse que ia perrear você de vez em quando também, viu, a Carla? Viu, né? Já viu, não tem jeito, meu amigo. Vai, as tias, você pode até chamar a gente de tia, de tio, não tem problema, tá? Tia Andréia, tia Silmara, tia Marina, tia Deza, tia Sandra. Mas deixa eu só falar uma coisa, Vitor, o bom seu é o que a gente propõe para o Prof. Ajuda Prof. É vir aqui e mostrar o começo. Porque todo mundo ouve falar e ninguém entende o que é. Exatamente. Então, ele trouxe uma proposta que a maioria que não entendia hoje entendeu. Entendeu? Porque, Entendeu? como ele falou, que é a Web 3, papapá. Então, isso aí as pessoas não têm, né? Então, a proposta dele que traz, e por isso que o Prof. Ajuda Prof. gosta muito de falar do começo, do zero. Exato. O Mariné, que nem eu Ele falo, vem né? com essa pegada do Vitor- zero. O certo é o zero, gente. O Ninguém Vitor, ele é super fora. novo e tem um conhecimento gigante, né? Ele é Isso, novinho, mas o conhecimento dele é gigante. Eu sempre falo isso para ele, né? Ele é novo com conhecimento enorme. E o Mas legal é porque ele busca, né? Ele é É. interessado, né? que é legal, Ele né, gosta ele não é disso. professor, né? É. Então ele tem essa visão que, por exemplo, a inteligência artificial está no trabalho dele também. Então ele já tem isso na vivência dele ali, né? Isso. Muito legal. Obrigado. Parabéns, né, Vitor? Todo mundo Exato. aqui. Obrigado, pessoal. Obrigado. É uma maravilha ter você aqui. O quanto a gente aprendeu hoje, gente. Maravilha. E a gente vai aperrear ele, né, gente? Vamos Não tem jeito aperrear não. ele. Ó, Agora Tem siga jeito lá no ele no grupo, pode Instagram. chamar. Tá lá. Viu? Instagram dele. Sim, Vitor, coloque aqui as tuas redes sociais, né? E assim, Coloca pessoal, assim. nossa mentora, a Andresa tá rouca, né? Você vai falar? Ou Marina te salvou no início, eu te salvo agora? Ela é péssima! Não tem, gente, não tem. Péssima. Me salva. Me salva. Então, vamos lá. Então, pessoal, nós finalizamos agora mandando aí coração pro Vitor, ó. Mandando aí palmas. Vamos lá, a rede social dele já está aqui. Olha aí, olha aí, olha aí. Isso, olha aí, Vitor. Cara, orgulho, né, pessoal? Da Muito gente obrigado. ensinar um cara desse aí a juntar o B com A, o B com E, o B com I, né? Orgulho ensinar e ver agora esse cara aí fazendo conta de cabeça, sabendo a tabuada assim, ó. E você, estudante, que ainda não sabe a tabuada, ó, saber a tabuada de cor já é pré-histórico, tá? Já é, como é que eles chamam, gente? Cringe, né? Cringe, sei lá que danado é. Vitor, que Deus te abençoe, como Sandra falou aí, acho que foi Sandra. Que Deus te abençoe cada vez mais, meu amigo. E conte com a gente. Você não vai estar sozinho, não, porque a pedreira que tu vai carregar aí pela frente vai ser mole, não. Mas a gente está com você, tá bom? Obrigado, gente. Muito obrigado. Show de bola. Pessoal, um grande beijo, um grande abraço. E o Prof. Ajuda Prof. está aí para te responder, para te ajudar no que você precisar, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e podem aí sair da mentoria, tá bom? Grande abraço. Gratidão por estar conosco. Aproveita, curte, comenta e compartilha. Inscreva-se no canal. Grande abraço!